Oi, gente. Já tá filmando. Pessoal, boa noite, né? A entrevista hoje é muito especial justamente porque eu tô aqui, né? Ela fez o favor, né, de me emprestar um pouquinho da sexta-feira dela pra conversar um pouquinho com a gente e falar um pouquinho da rotina dela. A Gabi é mastologista, não é isso? Gabi Calado. E eu acho que fazem o quê? 25 anos que a gente não se vê pessoalmente. Pessoalmente, é porque eu já ia dizer, eu te vejo toda semana desse coisa. Ó a adaptação que a gente fez pra eu conseguir entrevistar essa menina. Porque assim, eu não ia de jeito nenhum deixar ela passar, certo? É uma pessoa muito ocupada. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. E aí, Gabi, eu queria que tu começasse falando um pouquinho pra eles. Quando foi que passou pela tua cabeça que tu queria ser médica, né? Da onde é que tu tirasse isso? Porque tu podia ser qualquer coisa na vida que ia dar certo. Eu tenho 100% de certeza disso. O que tu fosse, ia ser assim, sucesso absoluto. Então, assim, por que medicina? Eu não tenho a nitidez de quando eu decidi, eu quero fazer medicina, mas eu tenho a clareza nas minhas lembranças de infância que em alguns momentos hospitalares eu sentia feliz. O médico mandava fazer isso, era tipo, meus pais obedeciam, pô. O médico mandou eu tirar o sal da comida. Então todo mundo come comida sem sal. Então por que não ser médico? Aquela pessoa que todo mundo respeita, que tirou o sal da comida e toda a família come sem sal. Então vamos junto. Mas assim, muitas vezes a ligação do pediatra, eu acho que tem uma ligação muito grande na infância. Em algum momento da vida, meu irmão precisou fazer uma apendicectomia. O irmão do pediatra era o cirurgião pediátrico, então acho que isso acabou afetando os três lá de casa. Nós três decidimos, em alguns momentos da vida, cada um decidiu fazer medicina e hoje somos 3 médicos na família. E a clareza de fazer medicina veio justamente no final da escola, né, do colégio. E agora está na hora de escolher medicina. Olha, veja só, naturalmente você sendo uma das alunas com mais destaque na sala, você tende a ter uma facilidade de passar nesse processo seletivo chamado vestibular, só que comigo foi um pouco diferente. Eu não tive essa facilidade de passar justamente no vestibular, então por anos, e exatos 6 anos, eu cursei vários cursinhos, fiz anualmente vestibular, chegava perto, mas não chegava o suficiente para conquistar a minha vaga, e talvez a minha decisão com maior firmeza tenha vindo de cada reprovação. Porque ao olhar cada reprovação e saber que eu poderia ser com aquela nota que eu tirei, eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa e não escolhi, me reafirmava o desejo de ser médica a cada reprovação que eu tive. Então, eu costumo raciocinar e pensar e lembrar do processo de 6 anos para passar do vestibular como a minha reafirmação constante de que ali era que eu decidia que não é isso que eu quero mesmo. Porque ficaria muito mais fácil ter escolhido qualquer outra coisa, e não foi. Foi justamente o que mais me desafiou e, ao mesmo tempo, o que mais me fez aprender e reafirmar. Quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha certeza que era aquilo, até porque eu conhecia várias pessoas que já tinham entrado, já tinha tido alguns relatos. Meu irmão mesmo, mais velho, já estava na faculdade, já tinha ido algumas vezes acompanhá-lo. Então, quando eu cheguei na universidade, depois de 6 anos do processo de vestibular, a clareza que era ali que eu devia estar já existia em mim. Agora só vinha a gratidão. Uma das coisas que as pessoas mais me dizem é assim, que a faculdade tem muito conteúdo e que você não vai dar conta de tudo. Então, você tem que ser seletivo, assim, né? Tu falou aí que passou 6 anos estudando para passar no vestibular, né? E não desistiu. Mas, diante do volume de coisas que tinha na faculdade, tu não se sentiu desesperado em algum momento e pensar e desistir, não? Porque é aquela coisa, você sabe que você nunca vai saber aquilo tudo, entendeu? Então, como é que era a diferença para tu de ser vestibulanda e de ser um aluno universitário? Talvez a clareza de que aquilo ali ia terminar. Um semestre termina dia 6 de junho desse mês. Estudar até dia 6 de junho para ingressar no próximo semestre, para mim era a nitidez de que a faculdade foi mais leve do que o período do vestibular, porque você pode se esforçar o vestibular o ano inteiro
e ter um dia ruim de prova e ali não vai ter a clareza de que acabou ali. Ou às vezes você faz até uma boa prova, mas você não fez uma boa prova o suficiente para ter ingressado. Então, mesmo que dissesse, olha, o vestibular esse ano vai ser dia 8 de dezembro, eu não tinha clareza que ali era o fim. Eu só tinha clareza até ver meu nome realmente. Então, foi para mim bastante diferente. Todo o processo da faculdade, ele realmente é um processo que muitas vezes você se sente angustiada, muita coisa para estudar, meu Deus, sobrecarregada, etc e tal, mas o período termina dia tal e muitas vezes tem festa no final do período. Então, você foca que agora a primeira obrigação, daqui a pouco a gente está comemorando todo mundo junto, e outra, você, nitidamente, você constrói vínculos, constrói amigos, você está ali com aquelas pessoas da sua turma, mas você sabe que as pessoas da turma da frente já passaram por aquilo, já estão dizendo, o outro período é pior, então calma, a gente tá ruim, vai ficar pior, mas ao mesmo tempo depois vai ficar melhor, e por aí vai. Eu acho que a nitidez de que aquilo ali vai terminar é um processo, faz parte do processo, e todo mundo sobrevive, ajuda muito. Durante a faculdade, tu tem cara de fazer isso, atividade extra, tipo, sei lá, DA, palhaçoterapia, qualquer coisa além da faculdade, se tu fez, e em que momento tu achou dentro da faculdade que tu seria mastologista? Na faculdade, na federal, a gente tem um dos grandes começos de cursos é você fazer o caminho. E é um projeto de extensão voltado para você conversar com as pessoas que estão no hospital, sejam os pacientes, sejam os acompanhantes. Então, é lógico que eu fiz um bom tempo de o caminho. Lógico que eu conheci muitas histórias e por vezes o caminho tinha dia que dizia, hoje ninguém vai conversar com o paciente, vai conversar com o acompanhante. Então, você conhece também um outro lado da moeda, de quem está ali se desgastando, de quem às vezes está trabalhando de noite, de dia está ali, ou vice-versa. Então, não é só enxergar o paciente, é enxergar talvez até de modo mais holístico mesmo, a estrutura social em que o paciente está inserido. Então, foi uma grande descoberta. O caminho foi, para mim, quem puder fazer, faça. Para mim foi uma oportunidade de você ver uma visão a mais e somar toda a trajetória que existe. Fiz logo no começo da faculdade, fiz outros projetos de extensão, fiz na Parque da Jaqueira, fiz monitoria, fiz estágio, fiz o tempo todo, eu fiz muita coisa. Fiz estágio de UTI, fiz estágio no HR, fiz monitoria de obstetrícia, fiz monitoria de procedimentos. Então, na prática, dentro da faculdade e ao mesmo tempo fora da faculdade, a gente consegue ainda assim sair só daquele vínculo de pessoas da sua turma e ampliar ainda mais as relações que você constrói, seja com paciente, acompanhante, funcionário ou com pessoas de outros períodos. Eu nem sabia que existia esse projeto, ninguém nunca mencionou que eu entrevistei, e é impressionante como assim, a tua cara, lógico que tu fez isso. Tu tem alguma história que tu possa compartilhar de alguém que te marcou nesse projeto? Mas tinha um paciente que, a longa data, ele ficou internado no Hospital das Clínicas. Ele era um porteiro de um prédio e, a princípio, ele sofreu um assalto e ficou paraplégico. E aí, naquele contexto de ser uma pessoa ativa, porque ele não era só porteiro, ele ajudava o prédio todinho, assim, há anos, ele se viu completamente isolado numa cadeira. E o relato dele, diante dessa mudança de vida total da vida dele, foi que a liberdade que ele encontrou foi na leitura de livros. Então, você chegava no quarto dele e posso até ver se eu encontro fotos, assim. Você chegava no quartinho dele, ele estava com bexiga neurogênica, então ele estava passando por um processo de reabilitação bem importante no hospital, acompanhado pela neurologia há um bom tempo, e chegava no quarto dele, em vez de ser uma pilha de roupa, era uma pilha de livros, e eram livros de filósofos, porque, afinal de contas, ele questionava o que tinha acontecido com ele. A Bíblia, ele dizia que tinha lido não sei quantas vezes, porque ele passou por um processo de questionar a vida dele, qual o propósito dele na vida, ou até porque ele sobreviveu daquele acidente, daquela violência, sabe? Então, você conversar com ele, você ampliava assim, poxa, como assim, né? Realmente, a pessoa que era uma pessoa livre, de repente, ficou presa. Mas naquela convivência de estar ali sempre conversando com ele, muitas vezes ele mostrava que ele não era uma pessoa presa. E a partir de cada leitura, cada personagem que ele conhecia, ele se sentia livre para viver cada história. E aí ele vinha, às vezes ele se fingia ser um personagem. Então, às vezes, você chegava para ele, dizia o nome dele, ele dizia, não, hoje eu sou fulano.
E aí ele fingia ser o personagem de livros, pô. Então era fantástico. E aí no final ele dizia, tá vendo que eu sou um homem livre? E era como se aquilo fosse sempre uma reafirmação de que a doença dele não tinha prendido ele em nenhum momento. Era mágico, assim, conversar com ele. Foi bem encantador mesmo. Quem teve a oportunidade vai lembrar. No começo da faculdade, eu me encantei muito pelo contexto oncológico do paciente. A naturalidade de você passar 6 anos para você entrar numa faculdade, você sair da faculdade, eu terminei a faculdade com 29 anos. Aos 29 anos, qualquer ser humano no mundo quer ter um grau de independência financeira, quer ter um grau de liberdade, ter seu carro, etc e tal, me fez com que eu não programasse, não quero, terminei a faculdade na metade do ano. Então, a princípio, eu sabia que eu ia ter um período de ganhar dinheiro, de me organizar financeiramente e, diante dessa organização financeira, ter uma liberdade. Quando eu projetei a mim mesma fazer cirurgia geral, que ia ser o fim do mundo, o apocalipse na terra da minha vida, eu sabia que eu ia ter que ter alguma liberdade de dizer, eu não preciso, além da residência, dar plantão. Então, eu passei 1 ano e meio me capitalizando de alguma forma para, durante a residência de cirurgia geral, eu ter a liberdade de dizer, não, eu posso ficar essa semana sem dar plantão extra, de ficar só assim, com essa, digamos, bolsa e sobreviver diante da vida. Como foi que tu escolheu? Fizesse prova em vários lugares? O que foi que te fez escolher os lugares que tu fez a prova? Eu só fiz aqui em Recife. Então, em nenhum momento eu saí desbravando no Brasil, porque eu sabia que eu sou muito família. E a conexão de estar perto da minha família, ela sempre me... Até porque a minha família sempre me deu muito apoio. E você ter esse apoio dentro de casa, você ter um pai e uma mãe que diz, a gente está com você no caminho que você está escolhendo, é fundamental. Então, a princípio, não desbravei o mundo, fiz em Recife, fiz residência de cirurgia geral no Getúlio Vargas e me dei com a residência de mastologia no Hospital do Câncer. Eu costumo dizer que a residência prepara você de uma forma que você entrou na residência, você entrou numa bicicleta com as 2 rodinhas ali atrás. Quando a residência termina, é porque alguém está ali já tirando as 2 rodinhas, você sabe que você sabe andar, você sabe que eventualmente pode ter uma queda ou outra, mas você já sabe andar de bicicleta. Então, a sensação é essa, no decorrer da residência, você vai sentindo firmeza, segurança naquilo que você está tanto tempo estudando, tanto tempo desejando, indo atrás, e quando termina a residência, naturalmente, você segue o rumo da sua bicicleta, sem as 2 rodinhas. Agora entrando um pouco, só uma observação aqui, antes que Gabi coma meu fígado, né? E ela nem possa exercer. Ela pediu para eu fazer uma observação oficial de que ela está sem maquiagem. E tem linguagem de sinais. Ela está sem maquiagem e sem acessórios por motivos de vida adulta. Vida adulta médica. Tá, pessoal? Perdoem, ok? Porque não é uma coisa, eu quero ir acabada, entregue as moscas. Horrível. Ela não escolheu. Ela não escolheu tá podre assim, entende? Foi uma coisa que aconteceu.
Agora a gente pode continuar a entrevista, porque segundo ela, vocês não tinham percebido, tá? Assim, ninguém tinha notado. Em relação agora ao tema mastologia, né? Tu já me falasse que tu precisasse fazer a residência de cirurgia geral e depois a de mastologia, né? Isso. Tu nunca pensou, assim, em pender um pouquinho pra área acadêmica, não? Ensinar, ser professora? Oxe, pô, tô aberta a contratos. Me contratem, minha gente. Adoro falar, gosto de falar do que eu gosto. Tô aberta. Logicamente que, na verdade, penso porque eu gosto mesmo. Mas eu penso também que é porque a gente também se acostuma a não parar. Então, terminou a residência, terminou a especialidade, e você diz, eu preciso fazer mais alguma coisa. Na minha especialidade, ou você vai seguir um fellow, que talvez também não seja meu interesse, ou você entra no mestrado, no doutorado, e é por onde eu acredito que eu vou caminhar mesmo. Mestrado, doutorado, e naturalmente, sala de aula surge como mais um campo de atuação, até porque você estimular outras pessoas diante do que você gosta é muito bom. Médicos normais que eu entrevisto, médicos não, Gabriela, eles já dizem que no SUS recebem muitos presentes. Eu imagino que uma médica, Gabriela Calado, já tenha ganhado uma casa própria, um carro 0 quilômetros, porque tu é muito legal, pô. Eu tenho certeza que tu já ganhasse coisa pra caramba no SUS. E eu quero que tu faça uma listinha aí dos teus recebidos. Minha gente, durante a residência de cirurgia geral, eu tava pior do que agora. E eu lembro nitidamente que em uma situação assim, com mais clareza, eu tinha evoluído toda a minha enfermaria, eram 6 pacientes naquela ocasião. E aí tinha passado a R+, tinha feito perguntas aleatórias para mim e algumas delas me fez chorar. Porque acontece, né? E aí, quando aquela R+, saiu daquela situação, os pacientes todos me olhando, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eles combinaram. Vamos trazer cada dia um presente para essa menina. E eu costumei dizer que a partir daquele momento eu percebi que eu era evoluída pelos meus pacientes. A partir daquele dia, todos os dias, os pacientes perguntaram, doutora, a senhora está comendo? Está dormindo bem? A senhora quer um lanchinho? Preparei um lanchinho para você, ou trouxe uma maquiagem para você. Todos os dias eu ganhava um presente de alguém da enfermaria. Só aquela situação em que você se coloca diante de na verdade, que o paciente se coloca diante de você, lhe trazendo afeto, lhe trazendo carinho, lhe trazendo a vontade de lhe ver bem, ou de lhe agradar, ou de retribuir, porque a ideia dele é retribuir uma atenção que você despendeu a ele. É essencial, é fantástica. Chegaram a ver. E aí entenderam, né? Porque por mais que tenha sido entre eu e você, o cenário tá ali, todo mundo assistindo. E aí eu me lembro fantasticamente que nesse final dessa semana, que acabou sendo tipo domingo, segunda, terça, quarta, cada paciente um dia trazia um presente para mim. E eu digo a vocês, provavelmente eles combinaram entre si. Na última paciente, a paciente era vendedora da Boticário da Avon. E ela trouxe nada mais, nada menos do que 55 itens de Avon para mim. Eram 2 sacolas. E eu disse, não vou aceitar. Ela, pelo amor de Deus, aceita. É todo o meu estoque que eu tava em casa. Eu disse, eu não vou aceitar. Aí eu chorei, né, porque eu sou dessas. Mas aí ela disse, tá vendo que você tá se borrando todinha? Aqui tem um demaquilante. Aqui tem não sei o que. Aí eu disse, eu vou comprar isso aqui. Ela, não compre. Enfim, mas assim, só pra dizer como é essa questão de ganhar presentes. Você não ganha presentes, você ganha afetos, você ganha lembranças. Você ganha memórias fantásticas e você ganha até a satisfação de estar sendo compreendida, até no seu desgaste físico e emocional diante de todos os dias. Tá ali, às vezes se dedicando a um paciente, mas vem um preceptor, vem um staff, vem qualquer outra pessoa e às vezes puxa um pouquinho o seu tapete, sabe? Porque às vezes a questão toda vem dessa realidade de você, diante de uma residência de cirurgia geral, você se acostuma com algumas grosserias, você se acostuma com a rispidez, você se acostuma ou não, né? Então é uma escolha. E muitas vezes a pessoa não percebe que parte de si própria essa percepção de que é uma escolha. E acaba reproduzindo hábitos ou foras que a pessoa já levou antes. Então, acaba sendo uma reprodução. Então, se você não fizer o filtro, a autocrítica
e a escolha de eu não quero ser assim, você naturalmente vai ser, porque você vai reproduzir algo que você já viu, que já aconteceu com você, e quando alguém questiona, você diz, oxe, já passei por situação pior até, você sempre vai ter uma relação de dizer, já foi pior comigo, então por que tinha que ser pior com você, e agora você não entende que você está sendo ruim também com alguém, sabe? E ruim às vezes até de malvadez, assim, mas às vezes eu quero crer e quis crer por muito tempo durante essa residência que não seria malvadeza por si só, seria falta de senso crítico de estar ali reproduzindo algo que um dia você condenou. Se você vai ter a opção de um dia escolher não fazer o que já fizeram com você. Basicamente, hoje eu estou entrevistando o Buda, né? Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Do nada, fui parar em Buda, mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos seguir. A pandemia ainda tá muito recente, né? A gente pensa assim, às vezes eu me perco de quanto tempo passou desde então, né? Mas quando teve essa coisa de fechar tudo, que só poderia fazer cirurgia se fosse realmente, né, de emergência e tudo mais, como foi que isso afetou a tua especialidade? Na verdade, eu tive o privilégio de estar no hospital oncológico. Então, não se cancela a cirurgia oncológica. E diante da minha especialidade ser nitidamente uma especialidade voltada a um contexto oncológico no Hospital do Câncer, as minhas cirurgias não foram canceladas. Os pacientes que pararam de ter vazão em outros hospitais se concentraram a irem para o Hospital do Câncer. Por sorte, eu não tinha R+, meu R+, tinha desistido da residência no ano anterior, então quando eu entrei numa residência, era eu e meu colega, Lucas Montarroios, beijo. Pois é, a gente era tipo, eu e ele e eu, e a gente tinha que estar no bloco cirúrgico operando o tempo todo, então foi ótimo para mim do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, a pandemia também trouxe a liberdade da gente debater virtualmente, e isso fez com que facilitássemos acesso a alguns staffs, alguns preceptores que não estavam necessariamente mais indo para o hospital, e isso fez uma troca muito boa. Na minha especialidade, a mastologia, por tratar de câncer de mama, que é o câncer mais prevalente no mundo, a gente teve várias publicações importantíssimas nos 2 últimos anos que revolucionaram o tratamento de câncer de mama e vem revolucionando desde então, sabe? Então, a gente cresceu muito na mastologia, nos debates, na riqueza das propostas terapêuticas, nas possibilidades de cura e de controle da doença, sabe? E, então, a pandemia, ela teve esse contraponto de também, em alguns momentos, influenciar as pessoas a concluírem artigos que estavam ali, que talvez se tivessem no hábito de todo dia estar trabalhando, não iam ficar trancadas dentro de casa e se concentrar naquele artigo que tem que terminar, naquele levantamento de dados que precisava ter terminado. Então, esse feedback na medicina existiu na mastologia, quando a gente teve muitas publicações que iam demorar às vezes 2 anos para publicar, mas publicaram antes do tempo previsto, porque vamos acelerar, a gente já está aqui mesmo, entende? Então teve um feedback até positivo, assim, do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista prático, na paciente do interior que não chegou no médico assistente, que não chegou no médico do posto, o efeito da pandemia, ele até hoje existe. A gente está diante de um diagnóstico que tem que ser diagnosticado o quanto antes, para a gente falar em cura, para a gente falar em sobrevida global. Então, se a gente retarda esse diagnóstico, se a gente retarda e não consegue identificar aquela paciente que está diante de um câncer, o que acontece naturalmente? Quando essa paciente vai conseguir ter acesso, realmente esse estadiamento está mais tardio, realmente a gente já não fala tanto em cura, a gente fala mais em controle, e é isso que tem acontecido. Nos 2 últimos anos, a gente pegou estadiamentos muito mais avançados também, no dia a dia da mastologia. Só queria pontuar aqui que Gabi é uma entrevistada completa, tá? Porque toda vez que alguém faz um barulho aqui perto, ela aumenta o tom da voz dela, pô. Essa menina casa comigo, é sério. Deixa eu ter um juro. Eu sempre pergunto às pessoas que eu entrevisto, né, como foi que impactou a vida do médico o primeiro óbito, porque vai acontecer com todo mundo, né?
se a pessoa lembra, se ela pode compartilhar com a gente como é que ela falou com os familiares, né? Então, se tu lembra disso. Mas aí, em paralelo a isso, como foi o primeiro paciente que tu diagnosticou com câncer, né? Porque assim, tu falou pra mim, antes da gente gravar, a Gabi tava falando que as pessoas nem dizem o nome. E é verdade, a minha tia teve câncer e ela assim, ela não pronuncia o nome câncer, né? E depois que a Gabi falou isso, eu, caramba, é verdade. Então as pessoas, elas nem pronunciam essa palavra. Como dar o diagnóstico de uma doença se você não pode nem nomear a doença, né? Porque as pessoas têm essa trava, eu nem sei nem como dizer. Esse medo, né, de pronunciar a palavra. Então, assim, fala pra gente se tu lembra do teu primeiro óbito, e aí não precisa ser relacionado à sua especialidade, e como é que tu lida com isso, dessa negação das pessoas, né, com a palavra câncer. Nitidamente falando, eu vou falhar a memória do primeiro óbito, mas porque eu fiz o caminho, essa questão de conversar, de estar diante de pacientes em sua fragilidade, o óbito realmente apareceu para mim na faculdade. Então, até no manejo, de conversar com a família, conversar com aquele acompanhante que a gente já vinha acompanhando, de pacientes já no estágio terminal, seja num contexto paliativo, seja diante de um contexto mais crônico, de uma doença que não está dando tanta resposta terapêutica, ele surgiu. Então, talvez eu me lembre, sim, na UPA da Imbiribeira, a primeira vez que eu fui escrever uma DO, que você olha e reolha, pensa em ligar para o médico, que foi seu professor da faculdade, para perguntar se está certo, mas ali já existia meu contato com o óbito, só não com a burocracia de escrever. O contato de conversar com a família também eu construí durante a faculdade. E na residência de cirurgia geral, em que numa enfermaria com 60 pacientes, que sobem de emergência, que sobem com comorbidades graves, isso daí se tornou uma rotina diária. Por vezes, porque eu gosto de falar pouquinho, muitos colegas meus pediam, Gabi, vale conversar com a família de Cicrano, ou a família de Cicrano que acabou de falecer está chegando, tu conversa, várias. Eu nunca disse não. Porque às vezes eu preferia que fosse eu do que ver alguma outra pessoa que já reconhecidamente dizia, eu não vou saber lidar, eu não vou conseguir dar a notícia, eu não vou conseguir abraçar, sabe? Logicamente que você também não consegue levar uma enfermaria de 60 pacientes nas costas, então todo mundo tinha que fazer essa função, sabe? Mas quando você tem aquela troca de olhar e dizer, olhe, descansou, é um termo que a gente consegue usar com facilidade mais, ou a vida veio até aqui, mas existe vida além desse momento, sabe? A depender da crença de cada um, né? Lógico. É um contato, é uma troca, né? E eu lembro, assim, falar a palavra óbito, para mim, eu lembro de várias situações. Trabalhei em emergência, então, às vezes, a gente está diante de um óbito que, diferentemente de um óbito de uma paciente que a gente já está acompanhando, é um óbito imediato, é um óbito de alguém que foi atropelado, de alguém que levou um choque e morreu. Eu me lembro de um óbito de alguém que foi afogado na avenida, na Praia de Boa Viagem, quando a esposa chegou, o marido tinha morrido. Então, assim, nessa pandemia, então, que a gente teve que reinventar a forma de dizer para familiares, porque a gente não estava nitidamente perto deles, então às vezes era por uma ligação, que veio a ressignificação diante de olhar como é que eu vou conversar com uma pessoa que eu não estou trocando o olhar, que a pessoa não está identificando que eu estou sendo solidária à dor dela, eu estou fazendo a videochamada para comunicar. Eu acho que a ideia de comunicar o óbito, ela me sofreu muito impacto agora, já que eu sou uma pessoa muito comunicativa e que gosto da troca do olhar, sabe? Mas mesmo assim teve o aprendizado, né? E de alguma forma ou de outra, diante da pandemia, muitas pessoas também sabiam que o familiar era grave. Agora, você realmente segurar a mão da pessoa e dizer, calma, sente aqui, quer um copo d'água, não existiu mais, sabe? Por um momento, né? Então, acho que um grande impacto de lidar com uma notícia do óbito é você não ter troca e não conseguir mostrar que você está ali solidário àquela dor. Assim, é um grande desafio. Em relação a dar o diagnóstico do câncer, também é um processo que aconteceu naturalmente na minha vida, assim, diante de todas as experiências que eu tive durante a faculdade, durante a minha residência em cirurgia geral e agora na mastologia. Mas cada pessoa ela vai reagir de uma forma. Tem gente que vai saber já o que você está falando antes de você começar a dizer. E tem gente que vai querer saber mais de uma vez e vai perguntar, olha, doutora, eu estou com câncer. Aí você dizer, olha, na verdade sim. Mas é maligno?
Na verdade, sim. Mas tem chance de ser benigno? Na verdade, não. Nesse momento, não. Então, existem algumas... Você tem que tatear de forma a cognição de cada um, a percepção de cada um que vai estar diante daquele diálogo, mas, antes de tudo, também a negação. E como eu já tinha citado para você antes da gente começar a filmar, existe um bloqueio em relação a esse diagnóstico cultural. E para algumas gerações são pessoas que sequer dizem nome de doença. Então você dá esse diagnóstico e dizer, olha, você está diante de uma mama doente. A gente precisa curar a sua mama diante de uma doença que não pode se espalhar pelo seu corpo. Tem forma de você dizer sim, sabe? E da pessoa entender o que você está dizendo, respeitando aquela família que pede, não diz a palavra câncer para ela não travar, sabe? E acontece, sabe? Mas é um aprendizado. E cada pessoa vai ser um aprendizado da forma como ela vai reagir. Tem gente que vai chorar imediatamente, tem gente que não vai chorar, tem gente que vai reagir com, sou forte, não teve nada nessa vida que eu não enfrentei, e realmente vai agir assim. Mas tem gente que daqui a pouco, na outra consulta, vai estar chorando horrores, tinha dito que estava forte. Então você tem que entender que é um diagnóstico que você, naquele momento, a gente sabe que quando você tem uma história de alguém que já tem câncer na família, né? Quer queira, quer não, a sua probabilidade aumenta. Mas qual é a diferença, assim, de probabilidade? Uma pessoa que tem, por exemplo, minha tia, ela teve câncer. Ela é irmã da minha mãe, certo? Quais são as chances de eu ter câncer e quais são as chances de uma pessoa que não tem ninguém na família que tem câncer antes? em se tratando do câncer de mama, só o fato da gente ser mulher, a gente vai ter essa chance mais aumentada comparativamente a um homem, que pode ter câncer de mama, mas uma relação 1% comparativamente ao câncer diagnosticado numa mulher. O câncer, habitualmente, para uma pessoa que não tem história familiar, considerando câncer de mama, tem um risco em torno de 11%.
certo? No decorrer da vida de uma mulher que tenha cada vez mais uma longevidade anunciada. Então, a perspectiva de vida da gente, com certeza, é passar dos 80. Tamo junto? Fechou. Então, cada vez mais que a gente se aproxime dos 80, ultrapasse os 80, a gente vai ter essa chance mais aumentada. Naturalmente, quem tem história familiar, esse risco pode ser sim mais aumentado, se a gente estiver falando de parente de primeiro e segundo grau, mas eu tenho como objetivamente calcular o seu risco, depois a gente vai ali, conversa, joga na calculadora de risco, que existem algumas, para a gente saber efetivamente qual é o percentual que você tem a mais de uma pessoa que não tem. Algumas pessoas podem ter um risco dobrado, então a gente fala numa parcela populacional de 11%, mas às vezes a pessoa tem uma mãe que teve câncer de mama, e aí a gente às vezes já fala de um risco de 20%, é um risco mais aumentado. A gente tem que olhar para aquela paciente como uma paciente de alto risco, e algumas vezes a gente tem que se antecipar sim, muitas vezes a gente tem que se antecipar sim, em acompanhar aquela paciente como sendo especialista daquela paciente, sabe? Às vezes fazer um ultrassom a mais, uma ressonância a mais, vai fazer com que a gente firme melhor o processo de controle em relação àquela indivíduo que está ali na nossa frente. Quando tu tá tratando um paciente que ele não vai morrer agora imediatamente, nem nos próximos dias, mas você sabe que o câncer dele já está avançado bastante, para você ter 100% de certeza que não dá para curar, né? Então, quer queira, quer não, você tá dando a ele a notícia de que ele vai morrer em breve. Então, como é que é a receptividade das pessoas quando é assim, você não vai morrer agora, nem nos próximos dias, mas infelizmente a gente não vai conseguir lhe curar. É muito difícil se colocar no papel de ser vetor de uma mensageiro de uma notícia muito fatal. Acaba sendo até fatal, né? Então, por isso, se colocar no lugar do outro, eu acho que é o primeiro grande embate. Estou me colocando realmente no lugar dessa pessoa, sabe? Estou realmente querendo entender ou entendendo o que é que ela está passando. A negação, ela é esperada, mas não necessariamente é o que ela vai existir no primeiro momento. Às vezes vem em segundo momento, às vezes vem em terceiro, às vezes ela não vai vir de jeito nenhum, sabe? Existem as fases do luto que nitidamente a gente vê em alguns pacientes, e em outros pacientes a gente não consegue interpretar. Mas ser porta-voz de uma notícia é meio que uma missão e ao mesmo tempo um desafio, mas diante do propósito de você olhar para uma pessoa e às vezes desacomodá-la, existe também, sabe? Eu me lembro de uma paciente que dizia para mim, vamos supor, acho que foi em agosto, foi até na residência de cirurgia geral, ela estava com câncer metastático do estômago, e aí quando foi fazer a cirurgia já viu que não adiantava fazer muita coisa, porque afinal de contas o peritônio já estava tomado, ou seja, estava metastático. E aí voltar para da sala de cirurgia e dar essa notícia para a família foi mais impactante do que da própria paciente, que já estava resignada no seu propósito, diante da fase de luto dela individual. E aí eu me lembro muito bem que ela disse, mas doutora, e eu me lembro o nome da paciente, Clarice até. Dona Clarice disse para mim, mas doutora Gabi, meu filho vai chegar só no final do ano, doutora Gabi, dá para eu aguentar até lá? Porque morrer todo mundo vai. Isso era mais ou menos agosto. E aí você não tem essa certeza. Na verdade, a vida a Deus pertence. Mas você sabe que o estágio dela era tão avançado que muito provavelmente ela ia entrar em falência renal nas próximas semanas, e por ali, muito necessariamente, ela ia a óbito. Então, eu me lembro de olhar para ela e carregar realmente essa missão, dizer, não, ele não vai vir em dezembro. Você vai ligar para ele e vai mandar ele vir agora, o quanto antes. Aí ela, mas doutora, ele trabalha, mas ele trabalha para vir. Enfim, com Dona Clarice, o filho dela chegou, um filho, na verdade, o mais racional, diante de todos os filhos que estavam ali. Ligou pro irmão, comprou a passagem, no outro dia, 18 horas depois, o último filho que estava faltando chegou, ficou com ela, e por incrível que pareça, aquilo ali era durante a semana, assim, em 5 dias, Dona Clarice foi a óbito. Muito mais rápido do que qualquer medicina podia prever, sabe? Então, naquele impacto daquela realidade, você vê que você não consegue mensurar qual é o dia que a pessoa vai morrer, ou etc e tal. Mas, às vezes, a pessoa só quer morrer em paz. E talvez tenha sido essa a grande libertação de Dona Clarice. Quando o filho dela chegou, ela teve aquele momento de ápice de se sentir em paz diante de todos os filhos dela. E aí, justamente, e diante daquele momento, realmente ela descansou em paz. E o semblante dela ficou em paz quando o filho dela estava ali. Foi.
o semblante dela ficou em paz, muita paz, quando o filho dela chegou. Aquela preocupação que ela dizia, espera, meu Deus, será que eu aguento até dezembro, parou de desistir, porque o filho dela estava ali. Então, a gente sabe que a vida a gente não consegue mensurar com anos, com dias, com datas, mas eu tenho certeza que aquele momento, assim, quando o filho dela chegou, acelerou um bocadinho dela e trouxe a paz que ela precisava para realmente ter essa passagem. Bem, mas assim, além de Dona Clarice, olhando para todas as perspectivas e realidades que eu defrontei durante essa minha experiência de vida, eu tenho uma certeza. A certeza que eu carrego para mim e que se eu puder dar de conselho ou de alerta para qualquer colega que esteja escutando é que nenhum médico tem o direito de tirar a esperança de ninguém. Você pode ter a responsabilidade, e você tem, na verdade, a responsabilidade de dar um diagnóstico, você tem a responsabilidade de, muitas vezes, colocar aquela família, aquele familiar, aquele paciente diante do que provavelmente vai acontecer no decorrer da agressão da doença, do que é esperado mesmo pela ciência, mas tirar a esperança de uma pessoa, não. É completamente diferente e ao mesmo tempo andam de mãos dadas. Então, se você extrapola muito, ou às vezes até, se você vai muito para a linha de que eu estou dando esperança demais, talvez você não esteja sendo médico o suficiente. Você está sendo um mágico, um padre, alguma coisa assim, sem querer criticar um mágico ou um padre. Mas médico tem que saber dizer, olha, provavelmente isso vai acontecer, isso daqui vai evoluir a isso aquilo vai evoluir a isso. Mas, de fato, tirar a esperança de qualquer que seja o paciente ou o familiar que está ali naquela sua frente não é um direito médico, de jeito nenhum. Outra coisa muito importante, né? Eu já ouvi falar muito, todo mundo já ouviu falar do Outubro Rosa, né? Mas não é importante ir no mastologista só em outubro, né? Então, eu queria que tu falasse para as pessoas quando é que é importante a gente ir, né? Eu devo ir, sei lá, uma vez no ano? Qual é a frequência que eu devo ir? Mesmo eu não sinto nada, mas assim, uma questão de segurança. Eu vou de quanto em quanto tempo? 2 em 2 anos? Como é que funciona? A campanha do Outubro Rosa, graças a Deus, tem ganhado mais força nos últimos anos. Desde 1990, realmente, começou a ideia, 2002 colocada em prática, e desde então vem, graças a Deus, perpetuando pelo mundo inteiro, mas ela só é um ponto diante de um calendário, e um mês diante de um calendário inteiro, e na verdade tem que ser todos os dias, tem que ser de outubro a outubro.